dia, vamos ver como que estaremos no 49º dia, se vai se tornar já um hábito as nossas lives. Vamos ver, né? Não sei como que tá sendo pra você, se você já acordava esse horário, se tá sendo novo pra você, coloca aqui nos comentários. Quero saber se pra você tá sendo tranquilo acordar o horário, qual tá sendo o maior desafio ao longo destas lives que estamos tendo aqui todos os dias às 3 da manhã. Pra mim, a primeira semana foi a mais desafiadora até gerar uma nova rotina. Não sei se no YouTube tá dando uns bugs, eu não sei se é aqui ou se é geral. A internet é. Se você tá no Instagram, confirma pra gente. Aqui pra mim, tá travado também, ó. Estamos com problemas na internet. Se o áudio tiver ok, eu continuo. Vocês me dão um toque aí, por favor. Entendi. Bom, vamos seguir. Agora a gente precisa realmente ver com a Carlinha. Não sei qual das duas internet que não tá legal. Precisa resolver isso aí. Parece que a internet ela sabe o horário, né? Que não é uma, temos duas internet aqui em Manaus, amigo, pra conseguir dar conta. Mas me deem uma notícia aí se eu continuo ou se a gente estamos online. Então vamos seguir. Qualquer coisa, se vocês verem que tá muito ruim, a gente faz no celular aqui no 4G, no 5G, se quiser. No YouTube tá bem esquisitão. É. Bom, se você tá no YouTube e tá me ouvindo, se quiser, se a sua internet estiver aí muito ruim e quiser transicionar pro Instagram, estamos também no Instagram, ok? É no meu, Ian Yamamoto. Vamos seguir lá, pessoal. Bom, 24º dia, estamos rumo a Pentecostes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim tem me feito muito bem começar o dia, principalmente esse horário, um horário que não é um horário comum, né? Neste horário, é um horário de muita movimentação espiritual. Porém, o que que eu percebo? Quando é a primeira vez que eu vou fazer uma campanha, estou há muito tempo sem entrar esse horário, orando, intercedendo, eu sinto uma pressão muito forte nesse horário. Porém, conforme eu vou criando esse hábito, né? Então, sempre os primeiros dias de uma campanha a esse horário, eu sinto assim como se estivesse em minoria orando nesse horário. Mas conforme isso vai se tornando ali mais comum, mais cotidiano, percebo que eu não sei se eu vou me fortalecendo ou se a movimentação que estamos fazendo por incluir mais pessoas acaba que vai diluindo um pouco essa carga espiritual de estar nesse horário específico, porque é um horário de muita atividade espiritual às 3 horas da manhã, ok? Eu sei que talvez você está me ouvindo às 4, principalmente se você é fora do horário de Manaus, o horário de Brasília, por exemplo, já são 4 horas, mas de qualquer forma também é um horário que poucas pessoas estão, né, intercedendo, poucas pessoas estão fazendo algo nessa direção. Então muitas vezes nós nos sentimos assim meio que descobertos. Eu lembro a primeira vez que eu fui orar, entrar numa campanha orando às 3 horas da manhã. Gente, que loucura! Parecia que eu estava indo para uma guerra nua, assim, completamente despreparado, desprotegido, foi bem sinistro mesmo, mas conforme eu fui seguindo nessa, e foi bem assim no inicinho da minha conversão, conforme eu fui avançando e permanecendo neste lugar, eu fui me sentindo renovado, fui me sentindo fortalecido. Então, glórias a Deus, o Senhor é o maior interessado, né, em quando nos movemos em ações, em direções, principalmente de adoração, de intercessão, de campanha, de propósito. Então, tudo que você faz na direção do Senhor, nada é passado despercebido. Tudo é computado. Tudo é computado. Nosso pastor, nosso apóstolo,
Maurício ele sempre falava, você vive uma vida com Deus, é débito e é crédito. Então o que você está fazendo, ou está sendo creditado, ou está sendo debitado diante de Deus. Mas nada passa despercebido. Né? Não cai uma folha de uma árvore se não for do conhecimento do Senhor. Tem a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça, ele sabe, ele contabiliza. Então, quanto mais as nossas atitudes na sua direção, quanto mais nossas atitudes em santificação, em consagração. Então, eu quero desde já consagrar a sua vida. Você aqui que está me assistindo neste momento, eu consagro este momento, este período que nós estaremos aqui ouvindo um pouco da palavra do Senhor, uma direção, uma melhoria durante 49 dias. Estamos aqui buscando nos aperfeiçoar, então a cada dia destes 49 dias, dentro desse calendário dessa festa, festa de primícia, festa de separação, estamos trabalhando uma parte, separando uma parte nossa para observar, para modificar, para aperfeiçoar, para ajustar. Né? Então, às vezes, você já se deparou com alguma dessas lives que tocou algum assunto que, poxa, esse assunto ele pega para mim. Esse assunto é uma área de, né, assim, é frágil, é uma área que eu prefiro não mexer muito. Então, eu te encorajo a cada um desses dias você se sondar. Então, a cada dia nós trazemos um tópico, a cada dia nós passamos um exercício, uma tarefa, você tem a oportunidade de se aperfeiçoar, a oportunidade de fazer algo novo na direção do Senhor, se permitir que Ele acesse uma área nova que talvez você estava deixando preservada dentro de uma couraça ou em algum lugar escondido para que não fosse acessado, para que não fosse mexido, ok? Como que tá a internet aí? Aham. No YouTube, no Instagram também, no Instagram também. Beleza. Se você tá me ouvindo, vamos seguir com a imagem dessa forma mesmo, tá bom? Principalmente se você tá conseguindo me ouvir. Glórias a Deus por isso. Não é a sua internet, é a nossa internet aqui. As nossas duas internet, uma provavelmente deve ter parado e a outra deve estar daquele jeito, mas nós vamos seguir. Deixa eu só ver como que tá, beleza? O pessoal tá pelo menos seguindo aqui, né? Então, glórias a Deus. Vamos lá então. Hoje, 24º dia, como que é feita a contagem do Homer? Da seguinte forma. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu v'mitzvotav v'tzvanu al sefirat haomer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou através dos seus mandamentos e nos ordenou a fazer a contagem do Homer. Hoje são 24 dias da contagem do Homer, que perfazem 3 semanas e 3 dias. Para o Hashem, glórias a Deus. Vamos lá, hoje então o tema é Tiferet de Netzar, compaixão na tolerância, compaixão na perseverança ou na eternidade. Então, a tolerância saudável, né? Uma pessoa que ela é tolerante de forma saudável, ela é dirigida a desenvolver boas qualidades e modificar as negativas. Então você ter uma tolerância saudável, né? Uma tolerância com a compaixão. A compaixão nós trabalhamos semana passada toda e nós vimos, né, que dia após dia, conforme ia modificando o tema dentro da compaixão, nós fomos vendo que a compaixão ela é dúbia. Não sei se a palavra estou aplicando ela corretamente, mas ela você pode usar ela para o bem, mas também pode ser um disfarce ali a compaixão, né? Você precisa trazer um ajuste. Então nós estamos vendo que a tolerância a mesma coisa, ok? Você pode usar ela de forma saudável ou não. Porém, se ela é dirigida a desenvolver boas qualidades e modificar as negativas, excelente. Mas tem pessoas que às vezes elas, né, a tolerância ali ela acaba não sendo muito saudável, entende? Então é importante você ter bem claro o quão tolerante você é ou quão intolerante você é, entende? Então a tolerância ela tem isso, ela
passa de um lugar para o outro, você se torna intolerante a algo e tá certo. Tem coisas que nós precisamos ser intolerantes, sim. Eu não aceito o pecado, eu sou intolerante a relacionamentos tóxicos, eu sou intolerante a alimentos, por exemplo. Então, tem aí um nível de ajuste. Será sempre compassiva. Então, uma tolerância saudável é quando ela envolve um sentimento de compaixão. A compaixão da tolerância reflete a mais bela qualidade da tolerância. Um comprometimento tolerante para ajudar o outro a crescer. Entende? Então, eu estou aqui tolerando uma pessoa que, poxa, por mais que ela, né? Então eu estou dando um desafio. Então, por exemplo, na minha função como pastor, então eu vejo uma pessoa ali que ela tá sempre pisando na bola. Eu tenho um nível de tolerância, entende? Poxa, ela tá sempre pisando na bola, tô sempre dando a chance, tô sempre acreditando, tô sempre investindo tempo, existe um nível de tolerância. Porém, se eu aplico essa tolerância junto com a compaixão, então eu vou olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia, entendendo que ela está num processo e que muitas vezes ela não vai agir como eu agi no passado ou como eu agiria em determinada situação. Então eu estendo graça, eu estendo tolerância para a vida dela, entendendo que ela está fazendo um processo, ok? E sim, claro, que isso esteja sempre alinhado visando um crescimento, um aperfeiçoamento. A tolerância sem a compaixão é mal dirigida, e egoísta. Então, quando eu estou agindo, né, de forma ali tolerante, enfim, estou tolerando aquilo, mas sem a compaixão, ela pode entrar para um lado egoísta. Então, eu estou sendo tolerante, mas porque isso vai me trazer algum benefício, eu estou tolerando aquilo porque aquilo vai me beneficiar de alguma coisa, de alguma forma, entende? Então a compaixão ela traz um equilíbrio à tolerância para você ser tolerante ou intolerante a algo de forma equilibrada. Bom, eu posso levar outro comigo neste caminho até a chegada, por exemplo. Isso vai me fazer ter mais compaixão de quem não está no mesmo ritmo que eu. Então, eu estou caminhando em direção a algo. Então, isso, por exemplo, você vai ver muito presente, muito real no casamento. Você vai ver isso muito presente, muito real na criação de filhos. Então, eu já me deparei algumas vezes assim, dias muito puxados, muito estressantes, assim, dias bem desafiadores, eu sendo intolerante com a minha filha, às vezes cobrando ela como se ela tivesse a mesma idade que eu, como se ela tivesse a mesma maturidade. Então, poxa, minha, você não está entendendo isso, né? Num dia normal, poxa, claro que ela não tem obrigação de entender. Ela tem 3 anos, mas por conta ali da intolerância com aquela situação, por conta do estresse disso e daquilo, eu acabo ficando intolerante, não tendo ali a compaixão, né? A compaixão é também ali um pouco de pôr a mão na cabeça e falar, poxa, não dá para eu exigir isso de uma criança de 3 anos de idade. Você tá entendendo? Então a compaixão, ela, principalmente no que nós fazemos ministerial, numa caminhada de estar conduzindo vidas. Ontem, por exemplo, teve um rapaz, achei muito interessante. Ele vindo para a igreja e tal, e o como que ele está se lançando para esse tempo. Achei muito incrível. Então eu vejo, é uma outra caminhada, uma caminhada. Eu falando com ele, eu me identifiquei com isso. Nossa, eu me lembro no meu início, na minha conversão. Então isso exerce compaixão, né? Eu olho para aquela pessoa e eu falo, poxa, eu entendo a situação, que maravilha. E como existe beleza neste lugar. Então, glórias a Deus por isso. Quando nós olhamos para as pessoas que são diferentes de nós ou estão em momentos diferentes de nós, nós precisamos olhar com um olhar de compaixão. Entender as diferenças, respeitar as diferenças, né? Nos lançarmos a aprender até com a diferença das pessoas. É muitas vezes neste lugar que nós somos até constrangidos quando nós vemos uma pessoa ali que está em um momento completamente diferente da nossa vida, mas porque nós dedicamos tempo a ouvi-la, né, a se importar, a dedicar um tempo, poxa, a gente fala, caramba, ela está passando essa situação e ela está buscando motivos para agradecer a Deus. Ela está passando essa situação e ela está seguindo firme nos propósitos de Deus, ela está se esforçando. Então isso muitas vezes também nos constrange, entende? E, poxa, vale a pena eu olhar para a situação, para as pessoas de uma forma
com mais misericórdia, com mais compaixão. Ok? Gostaria de ler um versículo que está em Isaías 54:10. Se você está com a sua Bíblia aí. Isaías 54:10. Diz assim: Pois as montanhas podem mudar e as colinas podem ser removidas. No entanto, a minha graça jamais a abandonará. E a minha aliança de paz não será removida. Diz Adonai, que se compadece, que é compassivo, que olha para você com compaixão. Ok? Poderosíssimo este versículo. Ele reúne justamente os dois pontos, né? Um Deus que é tolerante, um Deus que diz, né? As montanhas podem mudar, as colinas podem ser removidas. O que é isso? Isso também entra no Netzach, que é eternidade, ou seja, diante da eternidade, quanta coisa não vai acontecer, quanta coisa não vai passar. No tempo que nós vivemos, quanta coisa já não passou. Quem aqui é de um tempo em que você, né, viveu um tempo numa cidade ou num determinado lugar, ou tinha um sítio, e você volta lá anos depois, você fala, meu Deus, mudou muito aqui. Aqui antes era só mato, agora olha, tá uma cidade, tem comércio, tem correio, tem isso, tem aquilo. Quem já não se deparou com isso? Como que as coisas mudam? Como que os tempos passam? E aqui está dizendo isso, né? As montanhas podem mudar, as colinas podem ser removidas. No entanto, a minha graça jamais a abandonará. A minha aliança de paz não será removida. Ou seja, ele é eterno, a sua aliança com a humanidade ela é eterna, ele não muda. Deus é eternamente Deus. Então, e finaliza aqui, né? Diz Adonai que se compadece de você. Então ele olha para você sempre com compaixão, ele entende a sua, minha limitação, ele entende os nossos desafios e as coisas, o mundo vai mudar, as coisas vão passar, mas isso não muda quem é o Senhor, isso não muda, ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e as suas misericórdias se renovam todos os dias pela manhã, entende? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, independente, né, de Brasil tá no governo A, tá no governo B, tá fazendo isso, tá aquilo, o dólar tá independente de qualquer coisa. Independente se você é casado, solteiro, com filho, enfim, tá na melhor ou na pior fase da tua vida, independente de tudo isso, entenda uma coisa, ele é eterno, ele não muda, ele é o mesmo. E muitas vezes, irmãos, nós medimos Deus, grave isso, não permita medir Deus pela sua medida, ou medir Deus por como você está hoje. Entende? Ah, hoje eu estou bem com Deus, então Deus é misericordioso. Hoje eu estou mal, hoje eu estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido, então eu me sinto indigno de receber as misericórdias de Deus. Eu me sinto indigno de sentir amado por Deus. Então não, né, não use a régua que você está medindo essa situação para querer medir Deus, entende? Ele é sempre o mesmo. Ele é o mesmo, ele não muda. Assim é o Deus que nós servimos, ok? Minha determinação. O que é a minha determinação? Aquilo que você está determinado. Você já se viu em um momento tão determinado a algo? Então você colocou uma meta. Não, eu estou determinado a alcançar isso daqui. Eu estou determinado a romper nessa área. Eu estou determinado a trocar de carro. Eu estou determinado a entrar neste concurso. Então pegue isso. Isso é um momento para se sondar. As suas determinações, os seus sonhos ele compromete, ele está comprometendo a sua compaixão pelos outros? O que é isso? Ah, peraí. Se eu estou comprometido a algo e essa pessoa está aparecendo aqui, essa situação e tal, não, eu não tenho tempo para isso. Entendeu? Eu não vou perder meu foco por conta dessa situação. Eu não abro mão, eu não vou ceder uma parte do meu dia, que eu estou tão focado nisso, para agir de forma compassiva por alguém. Nesse lugar, nós acabamos nos tornando intolerantes a algo. Entende? Quando nós estamos tão focados naquilo que é nosso, no nosso ego, no nosso egocentrismo, nos nossos objetivos,
que muitas vezes nós esquecemos ou abandonamos pessoas no meio do caminho. Eu vou te dizer uma coisa: pessoas sempre será mais importante do que coisas. As coisas, a palavra diz que a traça destrói, a ferrugem corrói. Né? A traça come, a ferrugem destrói. Então nunca priorize coisas do que pessoas, ok? Coisas são importantes. Os materiais, eles fazem parte da nossa vida. Mas quem aqui já se viu num determinado momento, por exemplo, por uma roupa? Você gostava tanto de uma roupa e aquela roupa e tal. Você poderia, num determinado momento, ter emprestado aquela roupa para alguém, para ir numa festa, para alguma coisa assim que não tinha condições. Um amigo, uma pessoa muito próxima, você ficou calado. Você, poxa, não, mas eu gosto tanto dessa roupa. Já pensou se estraga, se isso e aquilo, e você, pum, deixou aquela roupa guardada. Daqui a pouco, quando você vai usar aquela roupa, a traça comeu ela, você perdeu ela. Ou ela ficou embolorada, ela se estragou. Né? Aqui em Manaus, por exemplo, roupa de couro sintético, é difícil conseguir preservar aquilo. Principalmente se a sua casa for um pouco úmida, não tiver uma boa ventilação, uma boa iluminação. Cria um negócio, um bolor, um mofo, sei lá o que acontece, que ela despelanca toda. Entende? Então não adianta nada você querer colocar as coisas acima das pessoas, dos relacionamentos, entende? Eu tô falando de pessoas no geral, entende? Tem momentos da vida em que sim, você vai precisar olhar com mais compaixão para o mais distante, mas não só o mais distante, porque às vezes parece mais fácil amar o distante do que o de perto, porque o de perto você não se frustrou, né? Quer dizer, peraí, porque o de perto você já se frustrou, o de perto já te decepcionou, já pisou no teu calo, já fez aquilo, você já precisou aplicar perdão, aí você teve que aplicar perdão de novo, entende? Não tô dizendo que você tem que ser, se permitir ser feito de capacho, não tem a ver com isso, mas você realmente ter um olhar muito mais aperfeiçoado, um olhar muito mais para pessoas, para a vida, o como que a sua vida impacta outras vidas, o como que o seu gesto, né, de priorizar vidas impacta outras pessoas, entende? Então, as minhas determinações, os meus sonhos comprometem a minha compaixão pelos outros, se sonda nisso, tá bom? Não estou dizendo que você tem que abrir mão dos seus sonhos por conta de outras pessoas, ser uma pessoa, né, altamente aí, fugiu o nome aqui, filantrófico, né? Filantropia, enfim, uma pessoa que faz gestos de filantropia, né? Filantrópico, sei lá, fugiu aqui agora, me enrolei ali, eu não vou nem ficar tentando, senão vai ficar feio. Não tô falando que você tem que se tornar essa pessoa, a Madre Teresa de Calcutá. Não, mas trazer um equilíbrio, ok? Trazer um equilíbrio. Até para que você não faça das coisas o teu Deus, até que para que você não faça das coisas dessa conquista, né? Que isso mude o teu caráter, que você se torne uma pessoa isolada, uma pessoa fechada, uma pessoa, enfim. Acredito que você já deva ter conhecido ou se deparado ou passado, né? Pelo lado de pessoas que são muito assim. Vamos lá. Sou capaz de elevar-me acima de meu ego e sentir empatia com os meus competidores. Olha aqui, aqui já entra num outro nível, né? Ok, você olhar para o próximo e tal, com paixão, mas e com aquelas pessoas que você está competindo? Eu sei que a palavra competição é uma palavra assim meia. Alguns olham bem, outros olham ruim. Eu diria também, traga equilíbrio. Competição é bom até um certo ponto. No ministério, por exemplo, eu particularmente eu não incentivo muito a competição. Então, o líder de célula tal multiplicou tantas vezes, o outro líder não, não, isso, desculpa, eu não incentivo isso. Eu não incentivo porque trazer o ministério para uma competição vai ficar muito fazer ministério por alcançar cargos ou nomenclaturas. E ao meu ver, isso nunca acaba bem. Você deve fazer ministério entendendo que você é parte de um reino, você é parte de um corpo, você tem uma função. Entende? O Senhor te chama para uma função. E essa função ela tem que primeiramente
trazer edificação para o corpo, ela tem que trazer aperfeiçoamento do corpo. Você está fazendo parte de uma construção da expansão de um reino a serviço de um rei. Entende? Então, entrar numa competição não é legal, mas sim trazer para um nível saudável de se desafiar para não estagnar, para não ficar, né, sempre fazendo do mesmo jeito e não buscar um aperfeiçoamento, uma excelência. Aí realmente precisa ali de um certo equilíbrio. Mas eu nunca estimulo ou fico colocando uma pessoa do lado da outra querendo fazer competição. Entendo que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu modo, cada um tem o seu entendimento, cada um está em uma fase específica do tempo, então tem momentos, né? A palavra diz, há tempo de plantar, tempo de colher, em Eclesiastes, nós precisamos entender o tempo das outras pessoas, ok? Mas aqui a pergunta é o seguinte: se quando você se depara, né, com uma pessoa que ali está competindo com você, e aí você consegue exercer compaixão, você consegue, né, ser tolerante ali de uma forma moderada até com essas pessoas? Ou não? Ou quando você se vê em competição, você esquece tudo? Aqui tem às vezes acampamento que, meu amigo, a gente acabou de ministrar, tá? O ambiente celestial, a glória de Deus manifesta ali naquele lugar. Entra uma tarefa de competição, meu amigo, a galera se transforma, vira arena de lá de Roma, de Coliseu. É como se o Coliseu abrisse ali e os irmãos, as irmãs são transportadas agora para jogos vorazes, né? Às vezes acontece isso. Então, importante você conseguir, mesmo nesses lugares. E o porquê que eu trago esses pontos? Porque são pontos, irmãos, que às vezes a gente coloca tudo dentro de uma panela só. Né? Ah, quando eu olho pra pessoa, isso tá, mas e aquela pessoa? E aquele teu colega de trabalho que tá querendo pegar teu lugar? E aí, tu consegue olhar pra ele do mesmo jeito? Entende? Então isso é importante. Às vezes trazer um pouco as extremidades pra você conseguir se sondar certinho se você está conseguindo ser tolerante e compassivo. Sou generoso na vitória? O que, que é isso? Eu quero que os outros vençam também? Ou eu quero só eu estar sempre vencendo? Quero só eu estar conquistando. Se eu vejo uma outra pessoa conquistando do meu lado, aquilo me incomoda. Poxa, ruim isso, né? Só você pode ganhar. Quem aqui já brincou com uma criança, com um adolescente que ele não sabe perder? Aí ele começa o que? A apelar, né? Se ele é o dono da bola, então daqui a pouco ele bota a bola debaixo do braço e fala: "Minha mãe tá me chamando, tchau, ninguém mais joga bola". Já conheceu alguém assim, né? Ou no mundo das meninas, aquela que tem as bonecas mais legais, e aí daqui a pouco ela começa a ver que as amigas estão se divertindo tanto com as bonecas que ela não tava nem mais dando valor. O que que ela faz? Pega, enfia as bonecas na sacola e fala: "Não, ninguém mais brinca agora". Entende? Na vida adulta também. Muitas vezes você se vê ali caminhando em vitória, tendo sucesso. E aí? Tá levando alguém junto com você? Tá fazendo, né, com que a tua compaixão olhe para as pessoas ao redor e o que você pode somar com elas também? Você que está destravando, entrando aí em umas áreas, está sendo, poxa, estou sendo bem sucedido nisso, estou fazendo isso. Você está conseguindo olhar e, poxa, como eu consigo estender isso para outras pessoas? Mesmo que isso seja familiares, enfim. Não estou dizendo para você pagar conta de ninguém, ok? Isso é muito importante. Sei que às vezes a pessoa começa a prosperar, se torna o tio rico da família, a tia rica da família. Aí a família toda vem lá urubuzar, né? Ai, irmã, mana, você não acredita. A conta X, a conta Y. Não, não estou dizendo isso. Precisa de equilíbrio. Isso nós falamos lá, eu acho que quando nós estávamos falando de, não sei quando, primeiro dia de compaixão, se eu não me engano, precisa trazer equilíbrio para você não se colocar em posição aí de vulnerabilidade, eu diria muitas vezes. Já vi muitas famílias entrando em pé de guerra porque um irmão emprestou dinheiro para outro e aí a esposa ficou chateado ou vice-versa. Vixe, aí vira aquela salada. Não estou dizendo isso, é mais uma vez você ensinar a pescar do que você entregar o peixe, entende? Então, tô vendo, poxa, tá dando certo isso. O que que eu tô fazendo para o outro, ok?
e o que eu estou fazendo para o outro, se lhe trouxer benefício, bem, mas o que estou fazendo para o outro, não só faça para o outro se você receber algum benefício. Então é mais ou menos assim, né? Isso é muito visto em marketing multinível. Ah, eu vou agora levar meus amigos para ganhar dinheiro. Mas na verdade você está interessado, de verdade, né? Vamos ser transparentes. É que quando você leva outros a ganhar dinheiro, você também está ganhando dinheiro, né? Um acaba, então seja transparente, né? Ó, vamos lá, vou oferecer algo para você que está sendo bom para mim, mas que, claro, eu também estou ganhando com isso. E às vezes você só faz isso. Não, eu só vou pensar no outro se eu me beneficiar, e nem sempre vai ser assim. Ok? Um olhar de compaixão, né? Ser ali tolerante e compassivo, é muitas vezes, talvez você não vai ganhar nada fisicamente, financeiramente, mas você vai ganhar muito em um olhar humano, em conseguir olhar para aquela pessoa, poxa, eu consigo ajudar ela, né, a destravar nessa área, eu já me vi nessa função que ela está fazendo, então eu vou ajudar ela, mesmo que não tenha a ganhar, né? Tem um áudio aí do Reels que fala, né, um cara, poxa, eu tinha um funcionário, ele era meu melhor funcionário e tal, e aí um dia ele pediu para sair, que ele queria montar o próprio negócio dele, aí eu ajudei ele a montar o negócio dele e tal. Daqui a pouco ele veio me pedir uma ferramenta. Aí eu peguei e emprestei a ferramenta pra ele. Aí meus amigos perguntaram: pô, cara, você é besta, por que você tá emprestando tua ferramenta pro cara que te deixou na mão, saiu, tá? Virou teu concorrente e tal. Aí ele diz, né? Mas agora esse cara, ele recebeu uma proposta de um lugar e que ele não tem estrutura para atender. E ele passou esse cliente para mim, né? Então não sei se você já ouviu esse áudio do. Às vezes aparece no Reels assim. É muito isso, sabe? Não, não faça esperando que você, mas faça genuinamente que naturalmente você irá colher. As pessoas generosas, elas sempre estão colhendo. Aquela pessoa que ela é sempre generosa, ela está sempre colhendo, entende? Claro, seja generoso com equilíbrio, ok? Que você não acostume mal, que você não se torne ali a bengala de um familiar ou de alguém, ok? Tarefa do dia, vamos lá. Seja paciente e ouça as pessoas que geralmente o deixam impaciente. Tá, mas o que tem isso, pastor? Como assim impaciência? Pois é, neste lugar de quando você se torna paciente e ouve a história das pessoas, quando você para ouvir a história das pessoas ao teu redor, você se torna compassivo. Você está aberto se você está ouvindo genuinamente, né? A se compadecer, a se colocar no lugar dessa pessoa, né? E principalmente se essa é uma pessoa que testa a sua paciência. Quem aqui já conheceu uma pessoa que fala: caramba, meu amigo, você tá melhor que Jó, porque dá dando ouvido para esse fulano, para esse Beltrano, mais uma vez você querendo fazer, você tem uma paciência de Jó. Então, vou falar uma coisa para você. Claro, mais uma vez, de forma equilibrada. Poxa, você tá vendo que aquela pessoa só tá roubando o teu tempo, aquela pessoa não tá valorizando o teu tempo. Começa a se posicionar, fala, olha, ciclano, olha, Beltrano, quanto tempo, né? As pessoas só fazem com a gente aquilo que nós permitimos. Então, não seja você uma bengala de alguém, então bode expiatório, você tá sendo o psicólogo de alguém, se dessa não é tua formação, enfim, né? Poxa, você já deu tempo àquela pessoa, você já ouviu ela, entendeu? Aí de novo, tá, aí você tá vendo, poxa, isso não tá produzindo fruto, não tá sendo saudável. Começa a se posicionar, fala, ó, amigo, amiga, desculpa, mas eu tenho tempo, entendeu? Até para que ela possa olhar e valorizar o seu tempo também. Você tem que ser o primeiro a valorizar o seu tempo. Mas e aí, você, por que já fez isso? Agora você não faz isso com ninguém? Porque você já roubaram muito meu tempo, então, quer saber? Eu não dou tempo mais pra ninguém. Vocês estão entendendo que todas as características que nós estamos aqui durante e que vamos, durante essas 7 semanas, nos abrir, elas trazem pra gente algo chamado equilíbrio. Porque eu acredito que de tudo que nós passamos até agora, eu acho muito difícil alguém que não era nada tolerante, que não era nada compassivo. Então eu conheço pessoas, né, que estão aqui, que são, né, têm níveis diferentes nessas características. Então, passarmos por elas ao longo dessas 7 semanas é trazer equilíbrio, é trazer ordem, é trazer decência para o como nós estamos interagindo através dessas características conosco e com aqueles que estão ao nosso redor.
Afinal de contas, nós somos chamados para nos relacionar, entende? Nós somos seres que nos relacionam. O humano, ele precisa um do outro, ele precisa se relacionar. Então, quando você traz equilíbrio, você traz saúde para os teus relacionamentos. Naturalmente, isso vai refletir na tua casa, isso vai refletir no teu casamento, isso vai refletir com os teus filhos, isso vai refletir na tua área profissional, na tua área acadêmica. Então, a pessoa que ela é bem comunicativa, geralmente você vai ver que ela tem mais saúde emocional, mais saúde relacional, porque ela consegue se comunicar bem, ela tem clareza, ela consegue expressar bem o que ela está sentindo, o que ela está pensando, entende? E se ela tem um equilíbrio ali das suas emoções e consegue expressar bem, melhor ainda, né? Eu sempre falo que eu era muito racional. Para mim, eu tinha dificuldade de entender as minhas emoções, de discernir as minhas emoções. Com isso, fazia com que eu sempre me afastasse das pessoas. Porque eu não estava entendendo, não conseguia discernir se eu estava mal por mim mesmo, se eu estava mal por conta da pessoa. Ao mesmo tempo, eu tinha uma necessidade de aprovação. Então, eu era uma pessoa que estava sempre falando sim. E daqui a pouco eu não dava conta de falar sim. Então, aquilo, eu me via numa situação meio que abusiva ali de aproveitamento. Aí eu me sentia mal, me frustrava e para uma amizade que era uma beleza, que eu queria ganhar o respeito daquela pessoa, que eu queria ganhar admiração. Agora, eu não queria mais nem pintado de ouro. Você já se viu nessa situação? Então, trazer aperfeiçoamento, amadurecimento, primeiro no entendimento sobre as suas emoções e se aperfeiçoar na comunicação, de como você comunica isso, de como você expressa, né, os teus valores, isso é muito importante. Amém? Glórias a Deus. Eu não sei como que tá aqui nossa internet, não sei se melhorou, se piorou, enfim, mas eu quero te pedir, te encorajar agora, neste momento, você apresentar diante do Senhor os teus pedidos de consagração, ok? Se você quiser neste momento consagrar os teus amigos, se você quiser consagrar neste momento as pessoas com quem mais você se relaciona, né? As tuas emoções, os teus sentimentos por essas pessoas, por essas pessoas que fazem parte do teu dia a dia, vamos tirar esse momento para consagrar nesse lugar diante do Senhor. Amém? Pode ser familiar, pode ser profissional, enfim, quem você sente que hoje você está sendo mais provado no teu relacionamento diário, né? Estremecido, talvez tenha algum relacionamento aí meio estremecido que você precisa trazer um ajuste, ok? Tô falando com você, eu tô percebendo que eu tô com um cacuete aqui de falar né. Meu Deus, eu quebro isso da minha vida. Eu já venci faz muito tempo esse né. Mas eu tô incomodado, eu tô olhando aqui essa live, meio travando aí, eu fico. É como se fosse uma reafirmação que você tá me entendendo. Você está me entendendo, glórias a Deus. Então vamos lá, vamos orar por conta do horário. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse tempo, por mais um dia da contagem do Homer. Eu te agradeço, meu Pai, pelas bênçãos, pelas brahot que o Senhor tem liberado em nossas direções. Eu te louvo e te agradeço pela tua misericórdia, pela tua graça. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque tu és bom em todo tempo. Graças eu te dou, Senhor, meu Deus, eterno e criador de todas as coisas, porque estamos aqui e o Senhor tem nos sustentado live após live, período de consagração após período de consagração. Graças eu te dou por cada um que está aqui assistindo essa live, estando conosco. E neste momento nós consagramos, Senhor, nossa vida, nossa família, nossa casa, nossos entes queridos, nossos parceiros, nossos maridos, esposa, filhos. Consagramos nosso trabalho, consagramos, Senhor, agora nesse momento especificamente os nossos relacionamentos mais próximos, meu Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude a trazer discernimento, a trazer clareza, a trazer conhecimento, Senhor, das coisas que talvez não estão muito às claras, que o Senhor nos leve a entendermos melhor os nossos comportamentos, se agimos mal, que o Senhor nos mostre, que nós possamos ser instrumentos em tuas mãos para abençoar, instrumentos de para abençoar a outros, que sejamos abençoadores, em nome de Yeshua HaMashiach. Peço, meu Pai, leva-nos a discernir melhor as nossas emoções, a colocar de forma madura os nossos relacionamentos, a reconhecer se agimos
de forma imatura em determinada situação em que será necessário reparo, ou só simplesmente a continuidade, a manutenção de um relacionamento que em algum momento possa ter sido estremecido, mas eu peço, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, que possamos nos tornarmos homens e mulheres rápidos no perdão, rápidos em agir em misericórdia, Senhor, entendendo que somos seres humanos e que não iremos desistir na primeira oportunidade ou na primeira frustração. Afinal de contas, relacionamento próximo, interpessoal, é um relacionamento onde o ferro afia o ferro muitas vezes, onde somos provados, onde somos aperfeiçoados, geralmente é nos relacionamentos mais de perto. Então, nesse momento, Senhor, eu consagro estes relacionamentos, eu chamo o Senhor para se tornar participante destes relacionamentos, meu Deus. Que nada possa ser uma mácula, uma mágoa, uma ferida, principalmente entre os relacionamentos familiares ali, onde tem ou deveria ter o maior nível de afeto, de conexão. Eu peço em nome de Yeshua HaMashiach que famílias que possam ter sido destruídas por uma situação, por uma desavença, por um desentendimento, eu declaro reparação, eu declaro restituição em nome de Yeshua HaMashiach, e principalmente a força, o desejo, seja racional, seja emocional, de se posicionar diante dessa situação e de buscar reparação, buscar humilhação, né? Através da humilhação, buscar ali o reparo, o ajuste, em nome de Yeshua HaMashiach. Graças eu te dou, Senhor, por esse dia, por esta quarta-feira que entramos, por mais um dia onde nós temos a oportunidade de servi-lo, de fazer parte da expansão do reino aqui na terra, meu Pai. Graças eu te dou pela nossa casa, pela provisão, graças eu te dou, Senhor, pelos mantimentos, pelas nossas vasilhas, pelas fontes de renda, consagramos elas também, meu Pai. Trazemos ajuste, trazemos o Senhor do lugar sobre as nossas vasilhas, colocamos elas nos lugares certos diante de Ti, meu Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, consagramos as nossas finanças, os nossos investimentos, aquilo que tem valor, aquilo que estamos hoje aplicando recursos naquilo, consagrado está também diante do Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Irmãos, eu vou passar alguns avisos aqui, algumas informações. Enquanto isso, se você não colocou nenhum pedido de oração, coloque aqui que ao terminar essa live eu passo a interceder, a me colocar em intercessão orando pelos teus pedidos de oração, ok? Quero dizer uma coisa para você, hoje, quarta-feira, você que é do Mega Reino, nós não teremos a nossa reunião de liderança celular presencial, mas nós estaremos gravando um vídeo ou quem sabe fazendo uma live que ficará gravado para que você possa ter acesso, se você faz parte da liderança celular da nossa igreja. Quero já começar alertando aqui para começar a ser distribuído, passar essa informação principalmente no grupo de líderes. Eu acabei de lembrar disso. Por quê? Por conta de, na verdade, o que eu gostaria de te convidar, que é o Beit Root. Nós estamos tendo uma campanha chamada Beit Root, Casa de Ruth. Então, se você, mulher, não está participando, eu te encorajo, coloca aqui nos comentários e eu vou te direcionar para uma dessas casas de Beit Root. Eu não sei se está tendo alguma Beit Root online, alguma Beit Root para membros ou pessoas de outras regiões, ok? Se você gostaria de, coloca aqui também, manifesta a tua intenção e vamos ver se colocamos você em uma Beit Root online. Falando de online, também quero aproveitar e divulgar para você, se você não é de Manaus e gostaria de participar de uma célula do Mega Reino, fazer parte de uma célula ativa do Mega Reino, nós estamos inaugurando a primeira célula 100% online. Nós tínhamos células híbridas, que elas eram fixas, né, físicas, mas também tínhamos ali a transmissão para membros online, mas agora nós estamos dedicando líderes para liderar células 100% online para atender hoje essa demanda de membros de outras regiões, até que nós venhamos a ter bases, ministérios, enfim, ou células funcionando ativamente em outras regiões. Amém? Então é isto, essas eram as informações. E sim, falar também para você sobre o Carne Moída. Se você ainda não se inscreveu para o Carne Moída, se inscreva. É a última edição do Carne Moída. O Senhor nos pediu que entregássemos essa estratégia para Ele. Ele nos deu de presente, para Ele estamos devolvendo, né? Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Reconhecemos que foi Ele que nos deu essa estratégia
né, por sete edições, o Senhor tem sido bondoso, tem sido uma grande bênção essa estratégia. E é uma maravilha, é uma bênção quando nós podemos devolver algo para o Senhor, né, com gratidão, sem, é, sem querer reter. Então, que a nossa vida seja assim também. Dele viemos, para ele retornaremos. Amém? Que o Senhor, que o eterno nosso Deus, possa lhe abençoar poderosamente, que você possa ter uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira maravilhosa na presença do Senhor. Que ele te surpreenda hoje com as suas infinitas misericórdias, que ele te surpreenda com a infinita bondade dele, que você possa provar hoje de um gesto de amor de Deus na tua vida, na tua direção. Tenho recebido ultimamente tantos testemunhos, irmãos. Eu tô vendo que o Senhor, nós estamos passando por um momento de prova. Entenda isso. Este momento de transição é um momento de prova. Pessoas nesse momento estão sendo muito provadas, estão sendo muito tentadas, mas resista nesse lugar. Eu quero aqui olhar bem no teu olho e falar: resista neste lugar. Não entregue os pontos. Não desista tão perto. Sabe aquela história do minerador que todo dia ia lá, cavava um buraco procurando a mina de diamante? Determinado dia ele desiste: ah, aqui não tem diamante. Aí chega um outro minerador naquela mesma mina, cavuca 1 metro e encontra uma grande pepita de ouro, uma grande pedra de diamante, enfim. Então que você não desista. Entenda que ciclos se abrem, ciclos se fecham. Estamos em um ciclo, que é um ciclo, sim, que estruturas são às vezes abaladas, são mexidas, mas persevera neste lugar, porque aqueles que têm perseverado têm nos passado assim testemunhos lindos, testemunhos poderosos daquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Amém? Neste tempo. Deus abençoe. Tenha uma quarta-feira abençoada. Shalom, shalom.